Armadura de Deus, parte 1. Eu estou aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus, falando da Bíblia Sagrada. Se você gosta da Bíblia, você está no canal certo. Aqui é a Bíblia com o pastor João Guimarães. E você é bem-vindo comigo neste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Faça seu comentário aí, deixe o seu like, fique comigo até o final. Nós vamos falar hoje sobre a armadura de Deus. Somente 3 versículos e depois a gente continua no próximo vídeo, terminando este assunto que ele é de grande relevância para nossas vidas, a recomendação do apóstolo São Paulo na direção do Espírito Santo de Deus. Então ele começa assim o verso de número 10. Finalmente, assim, ele já trouxe o ensinamento do capítulo 6, ele falou sobre escravos, falou sobre pai e filhos, falou sobre marido, mulher, no capítulo de número 5, sobre relacionamento conjugal. Agora ele chegou aqui nesse versículo de número 6 e ele começa: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Tem gente querendo fortalecer em tanta coisa, em musculação, fortalecer, às vezes, no seu esporte, e em tantas coisas que eu não estou proibindo nada disso, mas eu quero dizer, você tem procurado fortalecer no Senhor? Fortalecer no Senhor. O que é fortalecer no Senhor? É como está lá no capítulo 5, que nós passamos por lá, no verso 18, diz: em vez de você se embriagar com vinho, se enche do Espírito Santo. É o contrário de buscar coisa deste mundo. É ao contrário, buscar coisa que satisfaz sua carne. Busque mais o que satisfaz o seu espírito. E esta é a recomendação. Fortalecer no Senhor, ter mais intimidade com Ele. E o verso continua: e no seu forte poder. Então, o seu relacionamento com Deus tem que ser mais íntimo. E busque poder. O que é poder no Senhor? Lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus disse, recomenda os discípulos para ficar em Jerusalém, que eles seriam revestidos do alto, e fizeram uma pergunta para ele: nesse tempo que irás restaurar Israel? Jesus respondeu no verso 8, no verso de número 7, isso não compete a vocês e só está estabelecido pelo Pai, pela sua autoridade do Pai. E no verso 8 ele diz assim, olha, mas fortalecei-vos no Espírito. Ou melhor, mas receberei poder no derramamento do Espírito. Receberei poder. E serei minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o texto aqui está dizendo: fortaleçam-se no Senhor, ou glória, e no seu poder, e no poder do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Esteja cheio, fortalecido. E ele segue no verso de número 11. Vistam toda a armadura. Ou seja, não deixe nenhuma arma fora. Vistam de toda a armadura. Esta armadura é a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Então, uma recomendação de Paulo, que é relevante para nossas vidas, quando nós não olharmos para isso, não dedicarmos nisso e não prestarmos atenção nisso, e se nós não dedicarmos, se nós não olharmos para isso, levando isso a sério, nós não vamos conseguir caminhar. Ele está recomendando: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes. Firmes contra o quê? Contra o homem? Contra o ser humano? Não.
firme contra as ciladas. Sabe que as ciladas é a armadilha de quem? Do diabo. A recomendação de Paulo aqui é tão relevante que nós precisávamos parar e olhar novamente para esse texto. Criar mais um pouco, dedicar mais, buscar mais, levar a sério. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é cilada do Zé, do João, não, é do diabo. Se ele está dizendo, se ele está recomendando para fortalecer em Deus e no seu poder, se ele está recomendando, vistam toda a armadura, não é para vestir parte delas, não. Algumas armas, não, armadura é o lugar de colocar as armas. Ele chega lá e abraça com todas as armaduras. E ele está dizendo para ficar firme contra as ciladas do diabo, é porque para ficar firme precisa estar preparado, precisa ter autoridade, ter poder. E quando ele faz a recomendação, é porque ele está dizendo: o diabo não dorme, o diabo não sossega, o diabo vem para quebrar tudo. E você tem que estar firme. E ele segue dizendo: pois a nossa luta não é contra a carne ou contra seres humanos. Não. A nossa luta é exatamente com poderes, com autoridades, contra os dominadores deste século, deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso que ele pede para que nós possamos revestir-nos. Nós não vamos lutar contra homem. Nós não vamos lutar contra animais. Não vamos lutar. Não vamos lutar. O lutador, quando ele vai nas suas Olimpíadas, quando ele vai lutar nas suas disputas, ele tem que ter preparação para ele ficar forte, para lutar contra o seu adversário. Paulo está usando a mesma metáfora aqui, dizendo: você tem um adversário chamado diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra as ciladas do diabo, contra o dominador deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então não para. Não para agora. Não para. Não para. Não para. E ele segue dizendo, olha, por isso, no verso de número 13, por isso, vistam toda a armadura. É por isso que eu estou recomendando. Desde o 10, 11, 12. É por isso. Porque você não vai lutar contra carne e sangue, não vai lutar contra homem, não. Você vai lutar contra a potestade do mal. Oh, glória! Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir. Aleluia! Resistir no dia mau e permanecer inabalável. Oh, glória! Depois de terem feito tudo. Porque não adianta você fazer tudo e perder, nadar o oceano inteiro e morrer na praia. Você vai nadando o oceano, você vai se preparando, você vai buscando o poder do alto, você vai buscando a autoridade de Deus, você vai fortalecendo em Deus, você vai tendo um relacionamento melhor com Ele, você vai tendo uma conversa com Ele, você vai adquirindo experiência com Deus, você vai ficar a sós com Ele, você vai tirar tempo para Ele, você vai ver quanto vai ser diferente. E ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Paulo está dizendo: o dia mau chegará. Aleluia.
mas no dia mau permanecerá inabalável, porque você fortaleceu no Senhor e na força do seu poder. Então, quando o dia mau bater na porta, você tem autoridade para passar por cima, cantando o hino da vitória. Estarei orando por você. Você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu comentário, compartilhe esta mensagem. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode se inscrever neste canal e vamos junto fazer esta obra de Deus. Eu sou evangelista, eu sou missionário e esta programação, esses vídeos, eles têm alcançado outros países e almas têm rendido aos pés do Senhor Jesus. Então, se você pode contribuir com esta obra, vai aparecer no seu tablet aí o Pix desta obra, a obra missionária. Nós estamos em 12 países fazendo a obra do Senhor fisicamente, campo missionário. E estamos também fazendo essa programação através de pregação, os vídeos, para que o Evangelho do Senhor alcance mais pessoas. Vem comigo, me ajuda, e nós vamos fazer a obra do Senhor, fazendo o ID do Senhor Jesus, através desta ferramenta. Eu conto com a sua cooperação. Estarei orando com você. Jesus, querido Pai, nós te damos graça e te louvamos. Eu quero apresentar cada pessoa nas suas mãos, Pai. Eu quero apresentar a casa, a família, o casamento, a vida física, Senhor. Todo ataque do diabo, toda investida satânica, seja repreendido no dia chamado hoje. Senhor, traz a calmaria para casa e para a vida dos teus filhos, em o nome de Jesus.